E aí, como eu falei no intervalo, o gol do Vinícius Júnior é muito simbólico nesse momento, né? O Brasil está o futebol brasileiro está meio no embate contra a Comebol por conta das questões do racismo lá do Luigi, que a punição foi muito branda. O Brasil, os times brasileiros, muitos times e a CBF foi para cima da Comebol. A Comebol acha que é exagero e tá. Esse é o cenário do gol e do bom jogo do Vinícius Júnior. Sofreu o pênalti e fez o gol. Lembrando, o Vinícius Júnior é uma das figuras que mais lutam contra o racismo, figuras ligadas ao esporte, é um dos maiores expoentes nessa luta. E aí, no meio disso tudo, o Vini Júnior, que é uma cria do Flamengo, Mauro, faz o gol e tudo mais. E aqui no Brasil, a Libra, que é a entidade que reúne alguns dos principais clubes do Brasil para a formação de uma liga, emitiu lá uma nota contra o racismo e tudo mais. Todo mundo assinou. O Flamengo não assinou. E esse negócio pegou mal. Depois o Flamengo emitiu uma nota, falou que ele luta sim contra o racismo, mas que a questão do racismo é uma questão da CBF e tudo mais. O fato é que pegou mal. O que a gente queria saber, Mauro, por que o Flamengo fez isso? Ia ser ruim o Flamengo assinar essa nota? Isso também não muda nada, assinar ou não? Bom dia, de Bem, novo. primeiro é necessário deixar claro que, obviamente, não assinar a nota é algo absurdo, algo indesculpável, um erro gigantesco, enfim. Muita gente alega, a nota não adianta nada, não importa se a nota adianta ou não, o clube deveria tê-la assinado, e se vai adiantar ou não, se também acho que não é o bastante, uma nota, tem que ser uma nota, a nota é só um pedacinho de uma série de ações que tem que ser tomadas numa situação como essa. É uma grande batalha, travada com vizinhos, não todos, claro, mas alguns vizinhos que tratam essa questão do racismo como se fosse algo menor, comparando com outras situações que não são comparáveis, né? Então o Flamengo erra tremendamente. Por que não assinou? Meu entendimento é que isso meu entendimento é minha interpretação, não significa que eu concorde com isso, tá deixando bem claro, antes que alguém distorça, porque o que tem de gente distorcendo o que a gente fala é impressionante, inclusive supostos jornalistas, né? Mas teve um que escreveu num site aí que eu critiquei a Flamengo TV, porque eu disse, teve uma coletiva segunda-feira, aí a diretora de comunicação do Flamengo falou que nós vamos fazer jornalismo, e eu falei, não vai fazer jornalismo, vai fazer relações públicas, ou assessoria de imprensa, porque TV de clube não faz jornalismo. Tanto não faz que ontem na Flamengo TV ninguém criticou a atitude do próprio clube, obviamente, né, ao não assinar esse documento. E praticamente toda a imprensa criticou. Porque não tem como não criticar um negócio desse. O que custa você assinar um documento com os seus pares, mesmo que você esteja tendo alguns conflitos com esses parceiros? E isso está acontecendo. Eu entendi, embora não concorde, que o Flamengo não assina por quê? Porque está batendo cabeça ali com a Libra, porque acha que o contrato assinado pela outra gestão não foi bom, que tem que ter mais dinheiro, essa coisa toda. Essa discussão, tudo bem que você quer brigar por isso, que brigue, mas isso não poderia, de forma alguma, ter contaminado uma briga, uma batalha que deve ser de todos os clubes brasileiros. E se tratando do Flamengo, é mais grave, porque o Flamengo é um clube de bilhões de torcedores e muitos deles já foram ou ainda são alvo de atos racistas, que certamente não gostaram nem um pouco de ver o clube pelo qual eles torcem, o clube do seu coração, se omitir num momento como esse. É só assinar a nota. E não só assinar a nota, o Flamengo deveria capitanear, tentar ser a locomotiva desse movimento, propondo outras ações, indo para o pau mesmo, batendo de frente com o cara lá do Paraguai, o jornalista lá que falou antibobagem, presidente do Penharol, exigir do presidente da Comebol, os clubes brasileiros em conjunto, que ele faça algo mais do que aquela notinha se desculpando. Ele tinha que, já que ele falou, foi em vídeo que ele falou aquela bobagem, que viesse num vídeo, que tomasse alguma medida de verdade, punitiva, contra atos racistas. Mas não, o Flamengo simplesmente não assinou e publicou uma nota que torna a coisa ainda pior, porque que no nosso estatuto, o Flamengo não é dentro do clubinho da Gávea, o seu estatuto, o Flamengo é para fora daquilo ali, muito mais, o Flamengo é muito maior fora daquilo ali. Aí tem uma questão que é o seguinte, quem preside o Flamengo tem o poder de fazer isso. Não vou assinar, acabou, mas não tem esse direito, é o meu entendimento. Tem o poder, mas não tem esse direito. Moralmente não tem esse direito. E respeito aos milhões de torcedores do Flamengo. Os que são alvo de racismo, os que não são. Dando brecha, inclusive, com essa medida absurda de não assinar a nota, para que pessoas que não gostem do clube tentem colocar uma pecha de racista no Flamengo e em todos os rubro-negros, o que não vai ser tolerado jamais por nenhum torcedor do Flamengo, a não ser que um seja racista de fato, um ou outro. Sempre tem algum que é, né? Em qualquer clube.
Eles estão por aí, meio escondidos, às vezes bota a cabecinha para fora, tudo, mas eles estão por aí, né? Então é simplesmente isso. Uma atitude absurda, nada surpreendente, porque não é surpreendente, né? Ou alguém aqui ficou surpreso? Pois é, Juca, queria te colocar nessa conversa, porque eu vou muito na linha do Mauro, né? A briga do Flamengo com outras coisas não invalida isso, né? Não invalida você assinar uma nota contra o racismo, que é uma luta de todo mundo. Para mim é uma coisa incompreensível, né? Um homem da área de comunicação, como é o BAP, não ter a sensibilidade de perceber o que significaria o clube mais popular do Brasil não acrescentar a sua assinatura a um manifesto, né, de tantos. Por mais que pudesse dizer que essa é uma tarefa precípua da CBF, como a entidade ligada à Conmebol, nada justifica que entre seus companheiros, né, de clubes no Brasil, o Flamengo não esteja no meio disso. Quer dizer, o que vai entrar para a história? E num manifesto dos brasileiros, manifesto antirracista, não teve assinatura do Flamengo. Não há o que justifique. Não há, porque aí é aquela velha coisa do que a bunda não prejudica, né? Que achasse, olha, é inócuo assinar. Tá bem, não, nem por isso deixo de assinar, mas vamos para cima deles, né? Coisa que a gente não está vendo concretamente em relação à Conmebol, em relação aos hermanos, que não dão a essa questão a importância que nós damos, que não tem legislação antirracista como nós temos no Brasil, né? E acrescento, no caso do Flamengo, o silêncio da direção do Flamengo em relação àqueles torcedores que chamaram o Luigi de chorão, que também exigiam uma manifestação né, da direção do Flamengo, deplorando a atitude dos seus torcedores, tão racistas como o paraguaio que fez o que fez com o Luigi. É duríssimo. Mauro, você falou que tinha uma coisa para acrescentar rápida, depois eu vou passar a bola para o Arnaldo e para o Danilo também e para o Trajano. É uma coisa, dando crédito, né? O Rodrigo Matos até que me passou aqui agora um detalhe importante também que a gente não pode deixar passar, né? Além do Flamengo, os clubes da Liga Forte União também não fizeram nada, né? Fizeram uma nota genérica, né? Mas não foram específicos com relação ao que disse o presidente da Conmebol. E aí estamos falando de Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Internacional, entre outros, né? A nota diz o seguinte: estamos acompanhando atentamente todas as manifestações que estão sendo feitas pelo governo brasileiro, CBF e clubes. Seguimos trabalhando para que medidas práticas sejam urgentemente adotadas para coibir a prática do racismo no futebol. Gabriel Lima, CEO da Liga Forte União. É muito pouco também, né? É muito pouco. Estão no mesmo grupo do Flamengo. O Flamengo não assinou e eles não fizeram nada. Porque isso aí, essa nota, o que é essa nota? Não é nada também. É bom só para colocar que não é só o Flamengo. Eles percebem que tem mais clubes também que deveriam. O caso do Flamengo é mais grave porque o grupo dele assinou e ele se omitiu. E no caso, o grupo inteiro da Liga Forte União, muito mansinho, né? Muito sutil para um negócio tão grave. Perfeito, perfeito. Arnaldo, e agora de manhã, né? O São Paulo também se manifestou sobre isso, certo? Não, o São Paulo, eu acho que como o Palmeiras tem uma postura exemplar nesse aspecto. O Palmeiras com a Leila no embate direto, no discurso, na postura do representante do Palmeiras no sorteio dos grupos, e o São Paulo a 45 minutos. Isso eu considero uma nota, né? Porque é uma nota com propostas, e o São Paulo tem uma espécie de slogan, desde que começou essa história, que é o racismo com punição esportiva. Racismo é igual a menos 3 pontos. É o único clube que está indo nessa linha, que eu acho que é a única forma de você ter, nas competições esportivas, algum efeito, né? Como a gente já viu aqui no Brasil mesmo. Então, a nota diz rapidamente o seguinte: indignado e preocupado com os recorrentes episódios de racismo no futebol, o São Paulo Futebol Clube reforça sua posição favorável à existência de sanções esportivas como forma de punição para casos de discriminação racial. Nesta sexta-feira, dia 21, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial,
O clube enviou à FIFA e à Conmebol um documento com algumas propostas de punições. Chega de discursos vazios, queremos medidas concretas e eficazes, racismo é igual a menos 3 pontos. Nessa proposta, a proposta tem 6 itens, basicamente. O principal é a perda de pontos, depois sanções financeiras efetivas, mais punições em caso de reincidência, responsabilização dos árbitros, registro dos infratores, transparências nas punições. Teve racismo, assina a nota, menos 3 pontos. Chega de discursos vazios, queremos medidas concretas e eficazes. É o manifesto do São Paulo enviado à Conmebol e à FIFA. E aí um pouco assim, é o que eu imaginava que os clubes brasileiros unidos, isso jamais vai acontecer, pudessem fazer antes do sorteio da fase de grupos da Conmebol. Conmebol, nós vamos jogar esse campeonato desde que esteja previsto agora no regulamento sanções esportivas para quem cometer ato de racismo. Os clubes brasileiros, mais uma vez, se perderam no meio do caminho, mas essa nota / proposta do São Paulo, eu julgo uma nota efetiva. E já que como diz o Mauro, já que ninguém encabeça, eu acho que o Palmeiras e o São Paulo, que são rivais absurdos nessa história toda, em todos os momentos, grama sintética versus grama natural, Casares versus Leila, dinheiro para não sei o quê, Morumbi versus Allianz Parque, num assunto que é supra-rivalidade, eles estão unidos e encabeçam, sim, o movimento de clubes brasileiros pelo combate ao racismo nas competições sul-americanas.